Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite você que está chegando, você que vai acompanhar esse vídeo depois. Você que não conseguiu assistir agora, estava assistindo suas aulas. Sejam bem-vindos. Nossa convidada acaba de entrar, professora, autora, procuradora. Seja bem-vinda, Ana. Sejam bem-vindos, pessoal. Estou esperando só entrar aqui um pouquinho para a gente poder acionar e inserir aqui nossa convidada. Sejam bem-vindos, alunos que vão aí acompanhar. Aliás, de início, reforçando essa ideia de trazer aqui representações, pessoas que ocupam cargos de carreiras jurídicas, né? Pensando no projeto integrador que nós temos lá no Mackenzie. Claro, todos estão convidados a participar para conhecer um pouco mais cada uma das carreiras. Ontem, nós começamos aqui falando com o professor Sandro Caldeira, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, o pessoal está entrando aqui. Falamos com o Sandro, trouxe depois para vocês o perfil para que vocês pudessem seguir, coloquei lá as paródias que o Sandro compõe, né? Trazendo aí formas mais divertidas de conseguir até memorizar alguns conceitos. E hoje nós vamos falar com a Ana Dompieri Garcia. Ela é procuradora do Estado e eu costumo dizer para ela, né, que ela é há muito mais tempo outras tantas obrigações. Ela traz aqui coleções importantes na área jurídica, como as coleções Como Passar, né, na OAB, concursos jurídicos, concursos de analistas, de técnicos, e que eu tenho muita honra de também participar como coautor. Então hoje eu convidei para trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a carreira, a Ana. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, vai falar um pouco sobre a carreira, vai contar um pouco sobre aquilo que ela enfrentou para conseguir a aprovação. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Deixa eu só inserir aqui a nossa convidada para poder algumas ideias, algumas vivências, né? Deixa eu ver se você não vai entrar. Agora entrou. Boa noite. Boa Tudo bom, noite. Sávio? Tá vivendo com essa quarentena com as crianças juntos? Sobrevivendo, né? Sobrevivendo, né? O desafio Brincadeira. avança a parte profissional, né? É, para todo mundo, né? Para todo mundo. Grande desafio mesmo, né? Uma De, coisa de, de diferente. saber até. Exato, estava vendo agora há pouco, já para amanhã, acho que é amanhã, pela manhã, algumas lives de como acalmar as crianças em tempos de quarentena. Foi o anúncio que apareceu no Instagram aqui para mim, não sei se foi um Não anúncio. sei por quê, né? É, apareceu. Ô, Ana, eu estava explicando aqui no início, estava acompanhando, esse projeto, ele começa lá como um projeto integrador no Mackenzie, em que falaria para os Uhum. alunos ao longo do semestre sobre as carreiras, falando um pouquinho sobre quais são as atribuições, quais são as funções, né, para que cada um pudesse conhecer. E agora, nessa perspectiva diferente, nada mais interessante do que ter pessoas que ocupam os cargos, estão à frente das funções, para poder falar um pouco da carreira, para poder falar também um pouco sobre o desafio que foi a preparação, como é que foi, se foi Uhum. tranquilo, se não foi, fiz o primeiro e me deu bem, né? Como é que foi tudo isso? Enfim, então seja bem-vinda, nossa Obrigada, procuradora do obrigada pelo Estado. convite. Imagina, é uma alegria poder contar com você aqui. Vou reservar esse tempinho para a gente aqui no final. Então, Ana, eu queria que você começasse falando um pouco de você, né, da função que você exerce, como que é a procuradoria, o que que faz uma procuradora do Estado, quais são essas funções que quem não conhece nada, os nossos alunos de Sim. primeiro ano, de modo específico, ou até mesmo quem já se formou, mas quer entender um pouco mais. O que que você acha que é legal apresentar para explicar um pouco dessa carreira? Tá. Eu sou procuradora desde 2009, entrei no concurso de 2009, e a carreira de procurador do Estado de São Paulo ela é dividida em duas grandes frentes, né? A área da consultoria e a área judicial. A área da consultoria ela vai assessorar, orientar todas as decisões políticas da administração pública do Estado de São Paulo. Então, em todas as secretarias, em todas as decisões, contratos, tudo que é feito no âmbito do Estado de São Paulo, o procurador do Estado acompanha, chancelando aquela decisão, aquele contrato, né? Verificando se está tudo conforme a lei, inclusive decisões políticas passam pelo procurador do Estado de São Paulo, na medida do possível, né? E a área de judicial. A área judicial também é dividida em duas grandes frentes. A área fiscal, tributário fiscal, seja na fazenda autora, que ela vai cobrar os tributos daqueles grandes devedores ou dos pequenos devedores,
ou então na defesa do Estado de São Paulo, quando a pessoa entra com uma ação contra o Estado de São Paulo discutindo alguma legalidade de algum tributo que seja. E a outra área, que a gente chama de residual. Então, tem servidor, toda a área de servidores, acidente de carro, em que envolve algum carro da Polícia do Estado de São Paulo, qualquer coisa que envolva o Estado de São Paulo, o procurador é que vai defender. Além do Estado de São Paulo, hoje em dia a Procuradoria defende a maioria das autarquias do Estado de São Paulo também. E aí entra a SPPREV, Centro de Paula Souza, autarquia que a gente nem lembra, Unicamp, Procon, Fundação CETESB. Casa, tem muitas autarquias que o Procurador do Estado que faz a defesa no caso da ação. Tá? E aí tem muita gente que acaba confundindo, você é procurador, quem não é da área jurídica, principalmente, você é procurador do Estado, então você manda prender, você... Não, né? Você é do Então, MP, né? você é do MP, Confunde o não, procurador. é um advogado, na verdade, que defende o Estado de São Paulo, né? Uhum. Seja na área de consultoria, assessorando os gestores políticos, ou na área de defesa mesmo, né? Legal, tem Judicial. bastante coisa. Tem A bastante atuação coisa, é da uma carreira bem advocacia grande. pública. São mais de 600 procuradores do Estado de São Paulo hoje na ativa, né? Então, uma carreira E ainda com bem uma grande. defasagem, né? Está Bastante defasado, vagas sempre. ainda aí, né? Eu tenho a Muitas vagas. Procuradoria Judicial, que fica no estado, na capital mesmo, em São Paulo. E tem as procuradorias regionais, são 12 procuradorias regionais. Eu, inclusive, trabalho na Procuradoria Regional de Campinas, que é a PR5, que a gente chama. Então, tem as espalhadas por todo o estado de São Paulo, né? Uhum. E a atuação como procuradora, ela exige você diretamente ir numa... Tem muita audiência, tem que ir muito para audiência, ou pela natureza é possível trabalhar bastante nesses regimes de home office? Existe uma flexibilidade quanto a isso? Quem trabalha na procuradoria, como funciona? Atualmente não existe a regulamentação do que a gente chama de teletrabalho aqui na Procuradoria. Ele tem um projeto de lei, inclusive, que estava um pouco antes do coronavírus entrar, a gente estava discutindo isso, né? Os pontos específicos para a gente regulamentar o teletrabalho na Procuradoria do Estado de São Paulo, que ainda não existe. Então, em tese, a gente exerce a função a gente chama sede, né? Sede da Procuradoria cada um. No meu caso, a minha sede é em Campinas. Então, 8 horas por dia. E aí, dependendo da área que você tá, vai ter mais audiência ou menos audiência, né? Fiscal, por exemplo, tem atendimento ao público, a gente faz um revezamento entre os procuradores e atende o público que lá, às vezes quer fazer um acordo, né? Quer conversar, tirar uma dúvida, tem sempre um procurador disponível para isso. E tem umas áreas específicas que tem bastante audiência, assim, né? Dependendo. Depende. Sobre os danos, por exemplo, Sim. de acidente de carro. A gente conseguiu uma vitória grande há pouco tempo, eu digo há uns 5 anos mais ou menos, que na área trabalhista a gente tem que participar da audiência. E procurador do Estado não pode fazer acordo em ação trabalhista. Então, não fazia nenhum sentido a gente participar daquela audiência inicial trabalhista, né? Então, hoje em dia, a gente é dispensado de comparecer nessa audiência. Mesmo que a gente seja intimado para o Estado comparecer, a gente não precisa comparecer nessa audiência. Mas quando existe alguma matéria de prova, que vai ter testemunha, a gente tem que participar da audiência, sim. Ah, legal. Bacana. E pensando assim, na atuação da Procuradoria do Estado, sei que cada estado tem uma regulamentação própria, né? Se não me engano, São Paulo tem a lei orgânica também, não tem? Tem sim. Tem E lei orgânica. é bem diferente de um estado para o outro, viu, Sávio? Seja Varia salário, bastante, forma né? de trabalho. Tem estado que você pode advogar por fora. No estado de São Paulo, Essa é não, a pergunta regime que eu ia de. fazer. Não, Exatamente. nós não podemos, né? Tem, por exemplo, estado que você pode advogar por fora, exceto contra o estado, né? Uhum. E no As estado de São situações Paulo, nem peculiares. isso você pode. Você não pode, nem em causa própria nós podemos advogar. Que legal, olha, interessante, né? E dentro do estado de São Paulo, o município de São Paulo, o procurador do município, né, que tem uma estrutura diferente e tal, o Pode. município já pode, de São Paulo específico, ele pode exercer a advocacia privada E há uma junto, né? discussão entre os próprios procuradores. Uma parte dos procuradores acha que seria interessante a gente tentar lutar por isso, conseguir advogar por fora. Outros falam, gente, nem adianta porque não vou conseguir, não vai dar tempo. Mas eu acho que, né, dentro de cada um, de cada interesse, eu acho que tinha que ser possível. Assim, eu acho que vai acabar levando para isso. Assim, a gente vai acabar Tem muitos estados, né? Se eu não me engano, liberando.
Certa vez eu conversando com um procurador de outro estado que dizia, eu não me lembro agora de números, mas que um bom número de estados já tem a possibilidade, Sim. até como a maioria dos municípios também vão poder, vão dar essa possibilidade, né? É, porque Bueno, você então pode assim, dar aula, você pode. Então, eu acho que é equivalente, né? O tempo que você dá aula por fora, você estaria advogando, né? Aí cada um tem a sua opção, né? Então, eu não vejo é, problema, particularmente. porque já tem, como você disse, tem outras limitações. O próprio Estatuto da OAB já tem as limitações os chamados impedimentos, que já impediria Sim. você atuar em face do Estado, né? Você poderia atuar em outras circunstâncias, Fora isso, em acho que outras deveria ser situações, permitido. né? De ter uma regulamentação. Agora, Ana, eu queria que você trouxesse um pouco assim, é, como muitos que estão assistindo estão querendo acompanhar, os alunos que verão na sequência, que aliás agora era para estar em aula, não sei se estão todos, mas vão assistir. O que eu queria que você colocasse um pouco é a realidade que você enfrentou assim para se preparar, né? Para você se preparar para o concurso. Foi fácil, não foi? O dia todo estudando, você estudava e dava aula, né? Tem essa pergunta, né? Só estuda ou só dá aula, né? Você Só trabalhava, estudo é você já era ótimo. casado. Qual que foi o desafio que você encontrou para Vamos se lá. preparar para um Sabe, concurso que é complexo, não é fácil de passar, não, obviamente. não é. Concorridíssimo. Eu comecei, na verdade, eu entrei na faculdade e logo no início da faculdade eu prestei concurso para escrevente do Tribunal de, na verdade era Tribunal de Alçada. Eu vou falar, ninguém, os alunos com certeza não vão saber nem o que é isso, né? Então eu vou falar Tribunal de Justiça mesmo. Na época era o segundo TAC. Então fui escrevente por 12 anos. Então fiquei durante a faculdade e alguns bons anos depois eu fiquei como escrevente do Tribunal de Justiça. E aí me formei e decidi que eu queria ser juíza do trabalho. Então eu prestei concurso para juíza do trabalho e são várias fases, né? Um concurso bem complexo, bem difícil, né? E aí na fase de sentença eu fui lá cortada, Ixi, né? E dei uma desanimada, isso me fez assim, falar, acho que realmente é muito difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho, não vou conseguir. E eu desisti, durante alguns anos eu parei, decidi que eu não queria mais prestar concurso e já era casada, e aí eu tive duas filhas. E aí esse período ficou bem conturbado, trabalhando com filha pequena, eu tinha desistido mesmo de prestar concurso. E aí, no ano de 2008, que eu comecei a voltar a pensar no assunto, as filhas tinham crescido um pouquinho, eu soube do que abriu o concurso de procurador do Estado de São Paulo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, vou fazer um plano de estudos, né? A prova vai ser provavelmente tal dia, eu vou estudar tantas horas por dia, fazer tantas questões por dia, para chegar e encerrar o edital. Ia ticando, cada item do edital eu ia ticando e fazendo questão, estudando. nossa, que angústia, E eu, e eu imenso. estudava assim, eu trabalhava no Tribunal de Justiça até às 5 da tarde. Então, eu saía às 5 da tarde, ia para casa, o meu marido assumiu função das crianças à noite e eu ia para o quarto e lá eu ficava estudando até uma meia-noite. Então eu estudava por dia, mais ou menos umas 6 horas por dia, tá? Nessa época. Uhum. E aí fiz a primeira fase, passei, fiquei super animada tal. Passou um tempinho, a prova foi anulada, o concurso foi anulado. Tinha uma questão que estava igual a um concurso que teve em outro estado, deu um problema lá, e aí tive que refazer a prova. Não sabia se eu chorava ou se eu me animava, né? E aí foi bom, eu acho, porque eu consegui estudar, já estava estudando para a segunda fase, então eu fui nessa outra primeira fase com um pouquinho mais de bagagem, né? Uhum. E fiz a primeira fase de novo, passei. E é um concurso bem difícil porque cai matérias muito diferentes do que a gente costuma se preparar para estudar, né? Além daquelas matérias básicas, penal, processo penal, civil, processo. Não, no caso de procurador do Estado, não caiu penal e processo penal. Mas constitucional, administrativo, civil, processo civil, tudo aquelas Previdenciário, né? Trabalho, cai processo do previdenciário, trabalho, econômico, trabalho e processo do legislação trabalho, estadual. bem e questões difíceis dessas áreas, assim, né? Uhum. Financeiro, então, coisa que a gente não estuda tanto, né? Não é do nosso dia a dia. Uhum. Mas foi bacana, deu tudo certo, graças a Deus aqui estou, né? Que legal, que desafio. Eu falei no Mas, início antes de você entrar. Pode mas dizer. o legal é que eu falo, é bom saber que assim, eu tinha filho, trabalhava e deu tudo certo, e foi possível, né? Então eu brinco e falo, ó, Exato. gente, dá certo. Mas tem que ter um foco, né? Não é nem questão de ter Tem. tempo de estudo, assim, claro que você vai ter que ter no mínimo algumas horas de estudo por dia,
Mas mais do que isso é planejamento, foco e motivação, Qualidade, né, do acreditar, que né? tá fazendo. É porque Sim. pensa, você é com duas filhas pequenas, né? Elas tinham que um pouco menos 3 anos, de oito, uma e 3 anos. uma tinha 3 e uma Nossa, é tinha verdade, nós 4 estamos em para 5 2020. anos. Então, 2020. olha o desafio de É, sentir até às vezes, puxa, eu não estou com a minha filha, não estou cuidando delas, não estou sim, ficando sim. com elas. Eu Eu lembro trouxe até aqui, que talvez tenha. É, o final de semana antes da segunda fase, o, o Wander, meu marido, falou: Olha, eu sei que você fica se sentindo mal, eu vou pegar as meninas e vou acampar com elas. Ele foi acampar para eu poder dormir sem que ficar legal, pensando e tal. Ele falou assim: você consegue dormir direito, vai relaxada para a prova e tal. E ele foi acampar com elas num camping em Itu. que bacana, É, sabe? e elas contam até hoje de tanto do bicho que tinha, que foram muito picadas. Foi um É, final de hoje se semana fosse inesquecível imagino. Para todos, foi um para todo diferencial, com mundo. certeza. Todo Te mundo. deixou mais tranquila, né? Assim, Não, não, foi legal. silêncio, sem Fez parte, né? preocupações. Eu tô com um livro aqui, Ana, que no começo, antes de você entrar, eu falei que você era responsável pelas principais obras, as mais vendidas que nós temos hoje, já há Para muito tempo, né? concurso. A Editora Foco não é É. de hoje, tem mais de 10 Tem anos alguns de aninhos existência, aí. alguns aninhos. E eu tô com o que talvez tenha sido o que você utilizou. É esse? Uma Ah, edição anterior, então, talvez? não, foi o que eu Acho que era peguei de mesmo. concurso. Na época que saiu o concurso, o Wander estava fazendo o de concursos, que não era 10 mil questões, acho que era 6 mil questões, eu não lembro quantas questões que eram na época, foi a primeira edição dele. E aí ele falou: revisa esse livro para mim, aproveita então que você tem que estudar. Eu falei: você tá louco, imagina, Aproveita que você não tal. está fazendo nada, você está estudando, né? Você está até estudando, revisa o livro para mim. E foi muito legal, porque aí ele falou: tem que ler a questão, ler o comentário, tal. Como você já tem uma bagagem jurídica, você vai conseguir. E eu fiz isso mesmo, revisei o livro para a primeira Que fase, foi legal. bem legal. A sua organizadora foi a FCC, Foi 2000 e FCC, 2009? Ah, foi. então eu peguei, não fui tão errado. Não, não, que não existia esse Deus ainda. ali. Que ano que é esse daí que você tá? Esse Não aqui, existe. quarta edição, deixa eu ver se tem um número fácil aqui, a idade está aqui na frente. 2014 esse, foi depois, É, depois mas desse aqui. deve ter sido de Mas foi 2000 e... e engraçado assim, quando eu fiz a minha prova da OAB, 2010, 2009, aliás, me formei em 2010, 2009, o Wander teve uma abordagem semelhante, sabe? Então com essas questões, na época era de processo Ah, penal, ele e usa de o pessoal que processo penal e Constitucional. tá focado. É. Mas é Ô, Wander, legal você, porque ô, deu Sávio, você certo, pode tá dar uma vendo? corrigida, ver se está tudo ok, se E tá os deu artigos certo, tá vendo? atualizados? Foi muito positivo, né? Eu fui É, muito bem na época por conta, você vai pegando ali, né, a estrutura das questões, sim. como é feita a pergunta, como que é estruturada a pergunta, e aquilo tomou conta de mim de tal forma que eu tô até hoje, né, Você enfeitiçado virou pelos autor, livros e pelo estudo. Então é muito legal poder porque você só é fazer parte professor, de né, uma. Sávio? Eu só sou professor. Nas horas vagas eu sou pai, marido. Estou fazendo agora os exercícios físicos que eu estou aqui compartilhando. Marina está acabando, melhorando, né? Mas acabando com a minha saúde em bom sentido. Ele não A sabe gente o que vai que ela está me desenvolvendo fazendo. novas habilidades nessa quarentena, né, gente? Não Não, vamos mas ver tem o umas que lado eu não estou conseguindo ainda, não. Estou lutando ainda com elas aqui. Ô, Ana, legal. Olha, muito obrigado pelo bate-papo, né? De falar um pouquinho sobre a Obrigada a sua você. vivência. Eu vi aqui, deixa eu só aproveitar para falar umas coisas aqui, ó. O Arthur Trigueiros, um outro grande procurador também, foi o professor Ah, no super Damásio, na época da colega. faculdade. Um Então, ele já procurador e até tanto, trouxe sei. aqui, pois referência para nós em ética profissional, processo penal. Ele trouxe aqui, ó, o maior número dos estados o procurador pode advogar, Sim, né, trazendo. A OAB tem uma preocupação, né, de que tem aí que o advogado público, no caso o procurador, ele utilize dessa proximidade que ele vai ter com a população como forma de captação ou de até mesmo trazer a confusão do que é autoridade, o que é advogado privado. Enfim, são discussões que envolvem aí a temática de ética profissional, dá isso para aqui. fazer uma outra Então, obrigado. live. Dá, então. Já vou chamar o Arthur para a gente falar um pouco sobre Sim, agora a ética profissional, na visão do procurador também. Então, sim. muito obrigado pela sua participação, por Obrigada a você reservar da esse tempinho lembrança. aí. Imagina, quando pensamos assim, pessoas de destaque na carreira, veio Ana em vários âmbitos, Opa, de mãe,
de esposa, de autora, de coordenadora de obras e de procuradora do Estado. Olha quanta coisa boa. E agora também eu sou professora, né, de educação infantil com homeschool, Especialista em Moodle. chefe de cozinha e vamos que vamos, né? Estou me especializando também no Moodle, viu? É Olha, mas é verdade. bom, são mecanismos aí que a gente tem à disposição e às vezes não faz uso do que tem Não, tantas ferramentas e recursos, né? a gente vai descobrindo coisas novas, habilidades novas, né? É verdade. A Legal. paciência. Obrigado. Ah, Obrigada a pode você, ser. virtude. Todo mundo está desenvolvendo nessa quarentena. Pois é, pois é. Então, obrigado para todos que estão acompanhando, Obrigada, que irão gente. acompanhar na sequência. Obrigado, Ana. E daqui a pouco eu vou postar aqui os próximos convidados que Se chamei para alguém tiver participar alguma conosco. dúvida, alguma coisa, algum aluno quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar no direct ou quiser passar meu WhatsApp, sabe? Tá bom? Estou à Ah, disposição legal, aí, obrigado. tá Obrigado, bom? Ana. Fiquem Um com Deus a abraço, todos. boa Boa Páscoa noite e para todo feliz mundo. Páscoa, exatamente, para todos. Tchau, Tudo de tchau. bom, viu? Tchau, tchau, Sá.